Pensando um pouco no contexto social e econômico da faculdade e também da própria história que nosso país foi construído, concebido culturalmente, socialmente, enfim, na estrutura como um todo. Enfim, e essa falta de discussão sobre relações raciais que a gente tem dentro, enfim, do campo acadêmico, acho que em todas as instâncias sociais que a gente vive. Mas, enfim, eu junto com o Guilherme pensei em organizar esse seminário e eu acho que, enfim, é o primeiro de muitos que eu estou querendo articular. Se alguém, enfim, tiver interesse de ajudar, enfim, fazer com que isso aconteça, será bem-vindo. Mas a grande questão é que vem ocorrendo casos, enfim, de racismo dentro dessa instituição. E são casos que não são pontuais, porque, enfim, a estrutura da universidade em si, como ela foi concebida, não da escola da cidade, mas do conceito de universidade, e também da escola da cidade, pelo recorte social que tem dentro dessa instituição, e, enfim, as relações que se dão, eu pensei que era importante a gente trazer e discutir esse tipo de debate, tanto porque eu sou uma mulher negra e acho que eu sou uma das únicas figuras, pessoas de representatividade desse grupo social, e tanto porque a gente está dentro de uma instituição que é absolutamente branca, é majoritariamente branca, e dentro da nossa sociedade, a branquitude, o conceito de branquitude, se entender branco, é uma coisa muito complexa, porque as pessoas não se entendem racializadas, porque quem é racializado são os outros. Então, quem tem raça é o negro, é o indígena, é o oriental e etc. Eu acho que a Ivani vai falar um pouco melhor sobre isso, mas essa é a proposta do seminário, enfim, igual todos os outros seminários, um período de fala e depois debate. Bom, eu trouxe junto com o José Guilherme a Ivani. Vou dar um pouquinho do currículo dela para ficar mais formal. Então, a Ivani Francisco de Oliveira, ela é psicóloga, ela é mestre de psicologia social pela PUC, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, ela é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Práticas Discursivas do Cotidiano, de direitos e riscos de saúde na PUC, então um grupo de pesquisa da PUC, e ela possui experiência em atendimento clínico, individual e atendimentos em grupo de mulheres, desenvolvendo estudos sobre constituição identitária e relações étnico-raciais brasileiras, e integrante da organização negra Quilombagem. É isso. Agora eu dou a palavra para a Vani. Hoje eu venho falar de um aspecto que é muito importante para a psicologia que se organiza e que se realiza no território brasileiro, que é entender a nossa configuração de pessoas, entender as nossas realidades e entender o racismo. Racismo, acho que não vou falar uma novidade nenhuma para vocês. O racismo é um sistema de crença, né, um sistema social de crenças que acredita na existência de diversas raças humanas e que uma dessas raças é superior em relação às outras. Do ponto de vista científico, não tem validade nenhuma. Do ponto de vista social, ele interage cotidianamente nas nossas relações, em todas elas, de trabalho, de amizade, de afeto, nas condições de saúde, né? O racismo dentro das condições de saúde, ele interfere no modo como as pessoas vão nascer, viver e morrer na nossa sociedade. E para ser explicado, a gente costuma, pelo menos eu costumo, dividir em 3 grandes dimensões. A dimensão institucional, que foi definida na década de 50, 60 por 2 membros do Panteras Negras como a falha de uma instituição em atender certa parcela da população. Atualmente, a gente consegue entender o racismo institucional não só como uma falha,
Porque às vezes é a intenção daquela instituição e não atender aquela população. Ele é intencional, né? Se em algum momento ele foi olhado, compreendido historicamente como uma não condição, a instituição não dava conta, hoje ele é percebido com caráter de intencionalidade. Uma segunda dimensão de compreensão do racismo é como ele interage nas nossas relações interpessoais. A forma como eu lido com pessoas, a partir da minha compreensão da racialidade dela. Aí a gente pode pensar em alguns movimentos que tivemos no nosso território, como a vinda dos médicos cubanos, que já foram, né, um fato recente, um fenômeno. A chegada deles, eles lidaram com pessoas que se recusaram a ser atendidas por eles. Então, isso dá um exemplo do racismo atuando nas nossas relações interpessoais. E tem uma dimensão bem interessante do racismo, que é a dimensão interpsíquica. Como que o racismo é introjetado, incorporado pelas pessoas na sua constituição. Para a gente discutir um pouco disso, eu trouxe 2 vídeos. O primeiro vídeo ele tem cerca de 1 minuto. É um vídeo que provavelmente alguns de vocês conheçam, porque é um vídeo do YouTube. O segundo, ele tem 2 minutos e meio. É um vídeo que eu recortei de um documentário que eu faço parte, que eu também cedi entrevista, que é um documentário que conta a história das relações raciais e como que a psicologia dialogou com essa história. E aí é bem interessante, porque hoje a minha fala, ela tem um título de relações raciais, mas eu vou focar na relação do racismo antinegro, numa ponta, e da branquitude na outra ponta. Eu sei que nós temos diversas outras possibilidades de relações, a relação com descendentes de povos asiáticos, dos povos originários indígenas, mas hoje vou ficar dentro desses 2 extremos. No documentário que está recortado aqui, o documentário dá conta de falar de toda essa variedade, então acho que fica um indicativo, depois se vocês quiserem posso mandar o link. Então acho que a ideia é um pouco essa, pedir que vocês afinem um pouco o aparelho perceptual, porque o primeiro vídeo não tem muita qualidade, o outro está um pouco melhor. E aí, depois de discorrer, quero muito ouvir quais são as sensações e tudo mais. Bem, eu entendo de verdade mesmo, que a psicologia ela é uma ciência muito estratégica para a gente entender o racismo. E por que ela é importante, na minha compreensão? Porque ela consegue dar conta de estudar, pelo menos, de pesquisar, de se esforçar em compreender os mecanismos psíquicos que atuam tanto na pessoa que emite o preconceito, que é a pessoa preconceituosa, como nos mecanismos psicológicos da pessoa que recebe a mensagem do preconceito, que é a pessoa discriminada, preconceituada, né? E então, entendendo isso, acho que a gente consegue apontar estudos para caminhos de construção de possibilidades de interação, possibilidades dialógicas, onde a gente consiga conviver e estabelecer outras configurações de poder, que nem sempre as configurações de interação de pessoas de diversas raças, pessoas brancas e negras, são as pessoas que eu vou falar hoje, elas precisam estar estruturadas numa hierarquia de poder, fazendo a transposição do que a gente tem do nosso passado, que era a pessoa branca numa condição de senhora, escravocrata, e a pessoa negra numa condição de subordinado, escravizado, né? Nem sempre nós precisamos atuar dentro dessa condição. Novas configurações podem ser feitas. E num horizonte utópico sonhador, uma configuração horizontal seria sensacional. E aí, é super interessante pensar em algo difícil até de materializar na nossa realidade objetiva, que o racismo, ele atinge as pessoas negras muito antes delas nascerem, bem antes. E de que forma? Um filho é o nosso produto narcísico, onde a gente investe muita energia mesmo, muita vaidade, onde a gente investe muito amor. Para as pessoas negras que sofreram racismo com muita frequência, ter a possibilidade, então esse é um casal negro ou um casal interracial,
que estão grávidos, eles lidam com o racismo, esse bebê que está sendo gestado, ele lida com o racismo a partir da opinião das pessoas, por algo que eu consigo nomear um desejo de antinegritude. As pessoas começam a se aproximar desse casal e emitem falas de que, nossa, tomara que o cabelo pareça com o cabelo de fulano, tomara que o olho pareça com o olho de fulana, tomara que o nariz pareça com o nariz da avó, tal, não sei o quê. Quando você olha para essas pessoas, são as pessoas brancas da família, ou as pessoas mais claras, mas são as pessoas que não têm o cabelo crespo, o cabelo liso, que não têm o nariz largo, tem o nariz fino, que não tem a pele escura, tem a pele clara. Então, muito antes de criarmos toda a problemática e o script que existe para meninos e meninas, que acho que também já é um peso muito destruidor na nossa sociedade, né? A gente já cria um desejo de antinegritude para essa criança, uma criança que já é afetada pelo racismo antes mesmo de nascer. Se essa mãe tiver uma situação de revivência do sofrimento, se ela teve uma trajetória de vida marcada pelo sofrimento que acontece no âmbito escolar, que não é bullying, né? A gente sabe que ele ultrapassa, ele extrapola o universo escolar, é racismo. Se ela entra numa revivência, numa rememoração de tudo isso, isso pode ser transferido também enquanto afeto, enquanto desejo de que essa criança nasça com maiores possibilidades do que ela teve. E isso significa se aproximar da figura que corresponde ao padrão de beleza, ao padrão aceitável na sociedade. Tem uma psicóloga bem bacana chamada Maria Lúcia Silva, ela é uma das fundadoras de um instituto que eu respeito muito. O Instituto Ama Psique e Negritude, que existe desde 95, que foi fundado a partir da compreensão de que o enfrentamento do racismo se faz de forma política, econômica, mas também se faz com uma luta psíquica. Também se enfrenta o racismo olhando para as pessoas que foram vitimadas por ele e fazendo uma reparação. Então, o Instituto Ama Psique foi fundado pela Maria Lúcia e pela Jussara Dias. Mas a Maria Lúcia, ela diz que a nossa identidade, ela é um ponto que está situado entre um cruzamento daquilo que nós nascemos, que é com a nossa condição genética, hereditária, e daquilo que a gente encontra no mundo, né? Que são as formas como seremos olhados, como seremos tratados, e até em que espaço geográfico nós vamos viver. Porque não raro, algumas pessoas escondem os lugares onde moram porque é um lugar desvalorizado socialmente. Isso é algo que impacta também na construção da autoestima. Falo da autoestima como uma definição de identidade porque a autoestima é um elemento que constitui essa nossa identidade. E aí a Maria Lúcia segue dizendo que para ter uma boa construção de identidade, nós precisamos ter uma boa autoestima. E como seria possível uma pessoa negra, tal qual aquelas crianças, né, que aparecem no vídeo, no teste das bonecas, terem uma construção positiva de autoestima? A partir do conhecimento da ancestralidade, da cultura e do pertencimento. Por quê? Porque que a gente, muito provavelmente, vocês não, mas eu, que já tenho aí uns 40 anos, eu tive que lidar no meu processo educativo com livros didáticos que traziam a imagem da pessoa negra apenas escravizada. Então, todos os livros didáticos me mostravam pessoas negras sendo torturadas, né? Sendo chicoteadas, colocadas sobre um trabalho compulsório, uma situação de, naquele momento de infância que a gente acredita que a gente pode tudo, que a gente é igual a todo mundo, que a gente é muito amado, que a gente é muito querido, ver uma representação naquele lugar de dor é muito constrangedor, né? Impossibilita uma identificação. Diferente de outros povos que constituem o povo brasileiro, os espanhóis, os japoneses, italianos, que não tiveram rompido a linha que ligavam eles à sociedade e à cultura a qual eles pertenciam.
Percebe? A gente tem dentro do nosso país, e até de uma forma estereotipada, as pessoas que fazem um link com a sua cultura e que mantêm viva a sua cultura porque conhecem essa cultura, conseguem dizer de onde vem, conseguem até se nomear tão pertencentes a essa cultura sem nunca ter pisado naqueles territórios, sem nunca ter ido para aqueles países. Elas conseguem se dizer italianas, tendo nascido e criadas no Brasil, japonesas, nascidas e criadas no Brasil, mas isso para a população negra, dos descendentes dos africanos escravizados, era impossibilitado, porque uma das coisas que foi rompida para facilitar o processo de dominação é esse pertencimento cultural. Bem, atualmente nós vivemos um ambiente de crescente conscientização da população negra. Então, a população negra é cada vez mais consciente da sua trajetória histórico-política dentro desse país, da sua ascendência, considerando-se descendentes de um povo, de uma cultura. Elas têm lutado cada vez mais para resolver problemas que não estão resolvidos até hoje na Constituição da nossa nação, que são a questão de moradia, acesso à educação, acesso a direitos sociais, que são muito básicos, mas que são negados para essa população. Por exemplo, é bem interessante a constituição familiar ou a reconstituição da configuração familiar das pessoas negras. Se a gente, mesmo sem muito conhecimento, todo mundo sabe da lei do ventre livre, né? Faz parte de uma das leis dos processos abolicionistas, né? Que aconteceu, eu acho que em 76, 1876, eu não tenho certeza, por aí. 71? Muito obrigada. Né? Então, 1871, uma possibilidade de um início de reconfiguração familiar das famílias negras, com o impedimento da venda desses bebês na barriga das mulheres escravizadas, que poderiam ficar... A lei é horrível, a lei é abominável, a lei é bem gigante, era muito horrível, era muito dura de ser lida, porque esse escravizado nasceria na condição de liberto, poderia ficar com essa mãe até os 8 anos de idade. Depois dos 8, 9 anos de idade, ele teria duas opções. Ou ele é entregue ao Estado, porque a mãe não poderia ficar com ele na condição de escravizada, ou ele poderia prestar serviços ao senhor, dono da mãe, até os 21, né? Então, mas um horror de uma lei, mas é interessante para a gente pensar a reconfiguração familiar que vai se dando para esses povos que aqui foram escravizados, né? Para os povos africanos, uma possibilidade de uma manutenção de um vínculo, ainda sem a possibilidade de uma constituição familiar, que é essa família burguesa que é tão perseguida por nós, de uma forma romantizada, porque ela muito mais aconteceu no ideal do que na realidade das pessoas mesmo, né? Essa do comercial de margarina. E aí, independente do pertencimento racial, é um tipo de família que é idealizada, não é a família real vivida mesmo. A família real ficou péssima, pensando no Brasil e colônia, que aconteceu. Bem, o racismo, ele marca, ainda pensando lá no nosso primeiro vídeo, ele marca de maneira negativa. Uma pesquisa que foi realizada na Universidade do Texas e pesquisou 4.500 pessoas negras com idade de 18, acho que 45 anos, deve ter uma cola aqui, 18 a 65 anos, ela traz um resultado que eu gosto muito. Não gosto do resultado, mas eu gosto da forma como a pesquisa foi conduzida, né? Ela diz que as pessoas que sofrem violência racista com frequência, elas têm maiores condições de desenvolver alguns transtornos e sofrimentos psíquicos. Dentre eles, ansiedade, depressão, uso abusivo de substâncias. Mas por que eu acho essa pesquisa interessante? Porque ela diz o seguinte: sofrer racismo com frequência em diversas situações tornam pessoas negras mais sujeitas a transtornos mentais, incluindo ansiedade, depressão, Tornam.
nós não somos. Né? Nós não somos, não existe uma predisposição biológica nem hereditária ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, mas ser exposto à violência racista com frequência torna a nossa estrutura mais predisposta a isso. E aí é bem interessante, porque a gente analisa o conceito, o contexto, outras pessoas submetidas às mesmas condições que nós, pessoas negras, vivemos, desenvolveriam as mesmas dificuldades, né? Teriam, por causa que é o resultado de como as nossas vidas são dificultadas e não o resultado de uma constituição dessa população. Quando a gente começa a estudar a branquitude, acho que dá para falar até de uma outra forma. A Cida Bento, que aparece dizendo, né, poxa, como que o Florestan Fernandes pode dizer que a escravidão deformou a personalidade do negro e não disse nada sobre a personalidade do branco? Se a gente volta para o primeiro vídeo, se aquelas crianças negras diziam que todas as questões negativas ancoradas na boneca negra eram também suas questões, é muito fácil para a gente perceber a questão relacional na construção e na constituição subjetiva de cada pessoa. Uma criança branca, uma pessoa branca, ao desenvolver a sua vida apenas observando o outro negro sendo alvo de chacota, alvo de humilhação, alvo de violência, e ela não, é possível que essa pessoa desenvolva a sua segurança psicoemocional na humilhação e na subordinação do outro. É possível que essa pessoa passe a acreditar que sim, ela tem um caráter de ela passe a acreditar numa pseudo-superioridade, porque é isso que o mundo está dizendo para ela. Caminhar pela República, sendo uma pessoa branca e olhando os corpos no chão, as pessoas que pedem dinheiro, as pessoas que vivem em situação de rua, apenas negras, faz sim com que eu acredite que tem algo de especial em mim, que eu sou merecedora de um tratamento diferente. Porque olha como estou dividida nessa sociedade. Uma das questões que podem ser solucionadas na nossa sociedade com as políticas afirmativas, e uma delas as cotas nas universidades, é trazer a longo prazo uma distribuição mais democrática dos lugares de poderes que nós temos. Porque aí, quando aparecesse um professor negro ou um médico negro na nossa frente, a gente não ia se assustar. Porque o susto, às vezes, vem até da novidade, de nunca ter visto, né? Nunca ter visto em nenhuma unidade de saúde, nenhuma posição, um médico negro, apenas homens. Acho que tem aquela... Ai, gente, não sei o nome, mas é tipo... Uma pergunta que circulou muito uma charada que circulou muito na internet, não sei se vocês acessaram, que é: o meu filho sofre um acidente, eu levo ele para o hospital, e quem é essa pessoa, né? Ele foi atendido pela pessoa mais... Essa construção de ser um lugar apenas ocupado por homem e branco, cis, supostamente hétero, faz com que a gente estranhe ver nesse lugar as pessoas que não estejam dentro dessa configuração. Faz com que a gente realmente tenha uma dificuldade de aceitar um atendimento por umas pessoas que não correspondem a esse padrão tão dominante. Então, acredito muito que as políticas afirmativas e a política de cota, ela pode contribuir com a democratização desses espaços de poder. E, nossa, contribui muito para a nossa construção de relações comunitárias, de relações humanas. Então tá, a Cida, que eu estava falando da Cida, ela começa a estudar a branquitude por causa que ela percebe e se incomoda muito com a maneira como isso é tratado na nossa sociedade, né? As desigualdades sociais, as desigualdades raciais sendo tratadas sempre como uma questão do negro. Alguém aqui discorda que existe discriminação racial? Muito difícil alguém discordar que existem desigualdades sociais, discriminação racial. E quando a gente pergunta por que isso acontece, as pessoas atribuem muito rapidamente à escravidão. Como se lá na escravidão, nós, pessoas negras, estivéssemos apanhando e vivendo em condições desumanas sozinhas.
sozinhos, não existisse mais ninguém lá, né? Não existisse um outro grupo lá que participou e que sai desse processo com um acúmulo bem relevante de privilégios, que acho que vai dar para falar mais na frente. Mas o vídeo serve muito para a gente agora dar uma invertida no nosso olhar, uma invertida na nossa construção, de parar de olhar apenas para o sofrimento das pessoas negras, porque acho que isso está posto, está dado, ele é perceptível, mas olhar nessa estrutura como que as questões estão correlacionadas. Bem, o foco da discussão é sempre o negro e existia sempre um silêncio em relação ao branco, né? E a Cida diz que não é à toa esse silêncio, que esse silêncio ele é intencional, porque evitar focalizar o branco nas discussões das relações raciais ou evitar discutir o papel do branco no racismo é evitar discutir privilégios, é evitar discutir qual foi a condição que esse grupo sai do Brasil colônia, do pós-abolição, que sai com um acúmulo muito relevante de privilégios materiais, que aí a gente pode pensar todo o dinheiro, capital que foi acumulado a partir do serviço explorado de africanos e seus descendentes, as terras, as posses, né? Nada disso foi redistribuído com o final da escravidão. Simbolicamente, as questões de prestígio social, o lugar de respeito, o lugar de suposta honestidade, o lugar de padrão de beleza, porque aí é o lugar que vai se ocupando das mídias, sendo produzido e reproduzido pela elite dominante, que também investe muito numa representação negativa da pessoa negra, que tem um intelectual muito importante que nos ajuda a compreender isso, Clóvis Moura, num livro chamado Dialética Racial do Negro, Radical do Negro, perdão, que ele vai mostrar, ele faz uma pesquisa brilhante, mostrando que eu não sei se vocês sabem, aí é um outro pensador, acho que é Christian Williams, ele vai dizer sobre a escravidão negra nas Américas, ele faz uma análise geográfica política do que estava acontecendo no mundo. Então, o que a gente acaba lendo aqui, né, que a Inglaterra já estava proibindo o tráfico das pessoas, o comércio, estava fazendo muita força para que acabasse a escravidão. Parece até que a Inglaterra era muito boa, muito legal, muito humanista, estava muito preocupada com as condições que as pessoas viviam. Mas, na verdade, a gente está falando de revolução industrial, a gente está falando de uma mudança de sistema econômico para o qual a escravidão já não era mais interessante, porque precisava transformar o trabalhador escravizado num trabalhador assalariado que ia adquirir os produtos que estavam sendo produzidos nas indústrias, né? Não fazia sentido ter indústria no mundo se não tivesse pessoas para comprar esses serviços e para trabalhar esses serviços. Então é esse sistema que vai forçando no mundo o fim da escravização de pessoas. No Brasil, isso acontece de uma forma bem dinâmica também, porque aqui acontecia muitas revoltas, acontecia a formação dos quilombos, aconteciam outras situações, mas não dá nem para dizer que foi a força da Inglaterra ou só a força das pessoas negras organizadas que resultam na assinatura da Lei Áurea, né? É um misto de tudo isso, é multifatorial essa questão. E aí a psicologia, tudo que eu estou falando, existem vários intelectuais que pesquisam a branquitude no Brasil, fora do Brasil, que trouxeram a tradução do termo para cá. Eu estou focando muito nos que me interessam, que são da área da psicologia. Então, todas as pessoas que falaram no vídeo, o Alessandro, professor da USP, a Lia Weiner, que agora está em Florianópolis, e a Cida daqui de São Paulo, são da área da psicologia. E a psicologia também vai percebendo que existe a possibilidade da discriminação racial ser não apenas um sentimento antinegro, mas também uma defesa de interesses.
né? Ela pode vir combinada com a discriminação racial, mas nem sempre. Ela pode acontecer apenas por uma defesa de interesses desses grupos, né? A discriminação ela pode ter origem em outros processos sociais e psicológicos do preconceito. Um desses processos é defender o próprio grupo. O grupo ele é muito importante para a gente investe no grupo uma energia e uma defesa, uma identificação, como se fosse em nós mesmos, né? Nós investimos muito amor ao grupo ao qual pertencemos e muitas vezes, por defender esse grupo, que significa a nossa própria defesa, nós discriminamos e excluímos outras pessoas. Isso é um dos processos psicológicos que também envolvem a questão do preconceito e da discriminação racial. Tem um professor da USP, José Leo Gramsci, ele é um estudioso do preconceito em geral, não só o preconceito racial. E ele identifica que existem 3 grandes formas da gente atuar diante do nosso preconceito. E é muito bom, porque aí para pensar racismo, machismo, LGBTfobia, ele nos dá indício que nem sempre a pessoa preconceituosa irá lidar com violência. A violência é uma das possibilidades de ação e de reação da pessoa preconceituosa, porque ela quer eliminar no outro algo que gera um desconforto e uma incompreensão dentro dela mesma. E aí a gente até pode pensar pessoas com dificuldade de lidarem com a sua sexualidade, agredindo pessoas que têm outras identidades e diversidade das suas orientações sexuais. A violência é uma outra possibilidade de atitude que acontece com a pessoa preconceituosa, com a pessoa racista, é a reação mimética. A situação de violência está acontecendo aqui, à minha frente, e eu finjo que não está acontecendo nada. Mimética tal qual os animais na natureza. Às vezes a gente não vê aquelas cenas de borboletas que abrem as asas e parece a casca da árvore. Então, tipo, tô camaleão, então tô aqui, mas não estou aqui. Isso é uma possibilidade do preconceituoso não se indignar com a violência que ele está percebendo, porque, de certa forma, ele concorda com ela. E uma última, que é super interessante, que mostra quanto que é sofisticado esses mecanismos, que é a manifestação de uma simpatia exacerbada. Então, eu tenho meu preconceito, entro em contato com a pessoa, tenho uma reação, uma conversa interna de que, nossa, deve ser muito ruim essa pessoa, credo, que horror. No livro ele até traz um exemplo, né? Entre uma pessoa que com 3 pernas, e aí a gente pensa, nossa, deve ser muito difícil ser essa pessoa, cara, como é que ela vive, como que ela aguenta, não sei o quê. Nossa, que droga de pessoa que eu sou por estar pensando isso daquela pessoa. Não posso deixar ninguém perceber isso. Aí eu manifesto uma simpatia exacerbada. Sabe esse sorriso que a gente dá quando vê uma pessoa com deficiência? Um sorriso que às vezes a gente nem consegue explicar porque que sai, né? E aí você olha para a pessoa e você sorri, meio que dizendo que tudo bem, ela está daquele jeito, não tem problema nenhum para você, né? E que você não se incomoda. Eu sou da região do ABC, lembro de uma vez estar no trem, próximo à estação de Tinga tem uma comunidade bem grande de haitianos, e aí eles entram e saem do trem bastante nessa estação, e foi o que aconteceu. Entrou um grupo de haitianos num movimento bem bacana, que é desse processo grupal, de como que a gente se comporta com as pessoas, que é conversando, rindo, como se não existisse mais nada em volta, né? Eles estavam nessa sinergia de grupo, e uma senhora branca sentada, o vagão estava bem vazio, pouquíssimas pessoas, ela estava sentada, não estava sentada no banco reservado. Eles entram, sentam e continuam conversando e sobram lugares. Mas ela levanta com o trem em movimento e começa a oferecer o lugar dela para os haitianos. E eles, nem aí para ela. Ela oferecia para um, ela oferecia para o outro, ela vai oferecendo e ninguém quer lugar porque as pessoas já estavam sentadas, as pessoas estavam acomodadas e estavam conversando. Aí ela volta e senta. Quando eu olho isso, eu vejo exatamente uma manifestação de uma simpatia exacerbada com a pessoa para poder dizer que eu te aceito, eu não tenho discriminação, eu não sou uma pessoa preconceituosa.
É uma das manifestações de racismo que eu lido bastante, né? Ao chegar nos lugares e as pessoas meio que não sabem muito bem o que fazer comigo, e aí começam a me tratar muito bem. Eu lembro de uma vez estar no elevador, eu e a minha sócia, que é uma psicóloga branca, e entraram duas senhoras. As senhoras protagonizam as coisas, né? E aí as senhoras entraram e aí elas vieram, e era num lugar muito caro aqui em São Paulo e tal. E aí elas falaram: nossa, como você é bonita, nossa, meu cabelo não estava colorido, nossa, seu cabelo, nossa, esse lenço, nossa, desceram no andar seguinte, foram embora no movimento do nossa. E aí minha amiga falou: mas o que aconteceu? Não consegui entender. Aí eu falei: você lembra que você leu no Leon? Aí ela falou: nossa, exatamente, né? A pessoa não dá conta. Porque em elevador, mal a gente fala boa tarde, né? Quando a gente não tem um processo de educação, a gente fala uma boa tarde e olha para as pessoas e segue o seu percurso. Aí ficar tocando em alguém. Quem aqui já tocou um estranho no elevador? Eu nunca toquei. E nem elogiei, mesmo que a pessoa fosse muito bonita. Elogiava só pra mim. Porque a pessoa fosse muito bonita. Falava: nossa, mas a gente, né, não externalizar isso. Que necessidade é essa? Bem, voltando para pensar essa questão de que não necessariamente, então acho que é importante pensar. Existe um movimento de repulsa às pessoas negras que pode também estar ligado mais a uma defesa do próprio grupo do que necessariamente a uma aversão à pessoa negra. E às vezes vem também travestida de discursos daqueles que as pessoas dizem: não é que eu não gosto da pessoa negra, que eu prefiro a pessoa branca, um mecanismo bem sofisticado de atuação racista nos nossos dias, né? Não tenho nada contra, não vou fazer nada de mal, tá? Mas é que eu prefiro me relacionar e estar apenas com pessoas brancas, ser atendida e tudo mais. Bem, uma outra explicação que eu gosto, e que ela é bem pertinente cientificamente, é a partir do medo do outro. Tem uma intelectual brasileira, que ali eu coloco só como Azevedo, mas acredito que é Maria Célia Azevedo. Ela escreveu um texto chamado Onda Negra, Medo Branco, que vai falar sobre o negro no imaginário das elites brasileiras do século XIX. Ela vai falar exatamente do processo, do momento histórico de onde nasce o branqueamento na nossa sociedade, que é quando a elite branca brasileira se percebe em minoria em relação às pessoas negras, né? Elas percebem uma desvantagem numérica no pós-abolição, abre o país e incentiva a vinda de imigrantes, desde que eles não viessem do continente africano nem asiático, e isso que eu falo também está em lei, e eu nem vou me arriscar a falar que lei, porque eu posso errar, mas existia uma proibição da entrada de africanos e asiáticos no país, no momento de imigração, porque o desejo era transformar essa sociedade numa sociedade branca para sair desse momento de desvantagem, desse medo do que era aterrorizante, né? Isso na Constituição do país. Foi a forma encontrada pela elite brasileira no final do século passado, porque ela se percebeu no país altamente ameaçador. Mas Frantz Fanon, que é um psiquiatra, psicanalista da Martinica, ele tem 2 livros muito famosos aqui no Brasil, cada vez repercutindo mais, que é Pele Negra, Máscaras Brancas e Condenado da Terra. Frantz Fanon vai dizer que esse medo, que é o medo do europeu, Azevedo vai falar do contexto brasileiro, né? E como que nasce o ideal de branqueamento. O Frantz Fanon vai falar do medo do europeu quando entra em contato com o africano. E ele diz que esse medo é um medo da sexualidade. E como que dá pra gente compreender isso? A igreja reprimia fortemente o sexo.
e toda a manifestação da sexualidade. Isso era muito reprimido. Ao entrar em contato com povos que viviam a sua corporeidade e a sua sexualidade de outras formas, surge então o medo do europeu com o africano. E interessante, não é só do europeu com o africano, mas também do homem europeu com as mulheres, porque o sexo era como se fosse um grande inimigo, um feito diabólico, algo que era punido pela igreja, e isso é o que justifica, mobiliza, a força motriz de muitos genocídios, né? Se a gente pensar o contexto de caça às bruxas e o modo como a população, os povos africanos eram vistos. Então a gente segue, eu já pensei, então mais ou menos esse ano a gente vai poder conversar bastante. Lá no vídeo, o Alessandro, professor da USP, ele faz menção a Edith Pisa, e a Edith aparece no livro que aparece lá no vídeo, é um livro que eu trouxe para a gente conversar um pouquinho. Mas a Edith é uma estudiosa branca que se dedicou aos estudos das relações raciais da branquitude, e ela vai dizer que o que aparece muito no discurso das pessoas brancas é um lugar de invisibilidade, né? Um lugar em que elas não são levadas, elas não têm a necessidade de pensar o que é ser branco na sociedade, né? Elas nunca precisam refletir a respeito disso, nem precisam se nomear enquanto pessoas brancas. A Tatum, uma psicóloga norte-americana, ela afirma que os negros, é bem interessante, ela afirma que as pessoas brancas, de início, elas negam qualquer interferência pessoal nas relações de discriminação. Elas conseguem, no momento secundário a esse, admitir que existe discriminação racial e que as pessoas negras sofrem com isso. Mas elas não conseguem admitir que, de alguma forma, elas podem estar implicadas ou não com a existência desse fenômeno na nossa sociedade, né? Eles conseguem observar, constatar, mas não conseguem se entender fazendo parte desse sistema. E a Jeanette Helms, ela vai falar de algo que aí eu trouxe um pouco para a gente brincar, né? Que eu acho que é algo que na discussão raça, racismo e relações raciais, ela acontece muito pouco. Ela consegue descrever um processo de evolução na construção da personalidade da pessoa branca não racista. Olha só que interessante, né? Se a gente falasse mais desse tema, a gente poderia até já perceber os mecanismos psicológicos que facilitam, que dificultam o posicionamento não racista, e teríamos uma parcela da sociedade bem maior posicionada ao antirracismo do que uma parcela da sociedade racista, e ainda racista de uma forma irrefletida, racista de uma forma que não consegue nem reconhecer a existência desse problema. Aí ela diz que existem alguns estágios no desenvolvimento dessa construção de uma identidade branca não racista, e nomeia esses estágios como contato, desintegração, reintegração, imersão e emersão, e por fim, autonomia. Eu trouxe um livro que fala um pouco desses estágios que podem acontecer com as pessoas brancas. E aí eu gostaria de saber se alguma pessoa branca gostaria de ler algum estágio, e depois de ler a gente fala assim, faz sentido, não faz sentido? Será que isso já aconteceu, não aconteceu? Vocês já observaram isso na realidade? Pode ser? O estágio inicial de contato geralmente inclui uma curiosidade primitiva com medo de pessoas negras, baseada em estereótipos aprendidos com amigos, na família ou na mídia, cujo objetivo, dentre outros, era restringir a própria consciência das questões raciais e a interação com pessoas negras. Pessoas que estão nesse estágio, quando querem elogiar um negro, fazem comentários do tipo: você não age como uma pessoa negra. Algumas pessoas podem permanecer nesse estágio definitivamente, porém certos tipos de experiência, interação crescente com pessoas negras e novas informações sobre racismo,
às vezes levam a uma nova compreensão da existência do racismo institucional e cultural, o que pode assinalar o início do estágio de desintegração. Faz sentido. Falando que nesse primeiro estágio inicial de contato, as pessoas tentam, um dos jeitos que elas agem é tentando elogiar o negro, fazendo comentários, tentando desassociar o comportamento dele da negritude, falando que ele não age como negro, que ele não parece como negro, alguma coisa do tipo. E aí falam que desse estágio, pode permanecer nesse estágio e depois tendo mais contato com pessoas negras, com um pouco de consciência do racismo estrutural e cultural, essa pessoa pode caminhar para um novo estágio, que seria o da desintegração, que aí eu acho que é o segundo ponto. Existe sim pessoas brancas que nunca tiveram contato com pessoas negras. Acho que até quanto mais rica for a pessoa, mais fácil até de que ela não tenha nem dentro dos trabalhadores que trabalham para a empresa, para a família, para ela, trabalhadores negros. E aí, no momento de contato, a pessoa pode se surpreender ao perceber que existe uma constituição que a pessoa negra pode falar corretamente. Vocês assistiram Infiltrados na Clã? Mais ou menos um pouco disso, né? Como se existisse lá um jeitinho. E soltar, nossa, você nem parece uma pessoa negra, ao observar uma característica como inteligência, por exemplo, né? Ou você é um negro diferente dos outros negros. Negar a negritude das pessoas está bem registrado numa pesquisa mais atual da Lia Weiner, que é um livro que ela publica sobre famílias interraciais, onde ela mostra que o afeto, ele não impede o racismo. É possível que pessoas desenvolvam relações afetivas, sentimentais, sexuais e ainda assim se mantenham racistas. E aí, o que essas pessoas racistas fazem, então, quando elas estão apaixonadas, envolvidas com uma pessoa negra? Ela retira essa pessoa negra do grupo dos negros. Você é um negro diferente, você nem é tão negro assim. Ou começa a apresentar aquela pessoa para os seus colegas a partir do currículo dela, né? Esse é fulano, mas ele é muito inteligente, ele é isso, ele é aquilo, aquilo outro. Ele não é só o fulano, ele precisa vir carregado por uma série de características que justifique a minha amizade, que justifique o meu afeto por ele. A gente vai entrar então na desintegração. Alguém quer ler? Que bom que pelo menos o primeiro fez sentido, não estou falando besteira. Desintegração. Neste estágio aparece o desconforto da culpa, vergonha e algumas vezes raiva diante da identificação de suas próprias vantagens por serem brancos e o reconhecimento do papel dos indivíduos brancos na manutenção do sistema racista. Para reduzir esse desconforto, as pessoas podem convencer a si próprias de que o racismo realmente não existe ou, se existe, é culpa das vítimas. Neste ponto, o desejo de ser aceito pelo seu próprio grupo racial, no qual a crença dissimulada ou explícita na superioridade branca está muito presente, pode levar a pessoa a readequar seu sistema de crenças para tornar-se mais coerente com a aceitação do racismo. A culpa e a ansiedade associadas com a desintegração podem ser redirecionadas sob a forma de medo e raiva contra negros, que agora são acusados de ser fonte de mal-estar emocional. Eu acho que é muito real que todos que a gente vai lendo, a gente acaba ou pensando, já me vi nessa situação, a gente, eu digo, como uma pessoa branca. Ou eu conheço alguém que já fez algum comentário do tipo. Então, eu acho que abre muito, a nossa cabeça, porque a gente não para perceber no automático, sabe? Eu acho que é muito louco. Tanto esse quanto o que foi lido anteriormente. Nesse sentido, você estava comentando como a presença das pessoas negras nos espaços colaboram para a desconstrução do racismo dentro das pessoas brancas, colaboram para a percepção da branquitude dentro desse sujeito branco. E é muito engraçado, porque aqui não tem pessoas negras quase, e, enfim, as pessoas negras, pelo menos ditas negras, elas vêm, enfim, pelo menos
que eu vejo vem de outras classes sociais do que a maioria das pessoas que frequentam esse ambiente. Então, eu me sinto muito nessa posição, assim. Eu sou uma menina negra que estudei em escolas caras, tenho uma vida classe média alta, burguesa, falo de autores, e articulo ideias e tiro notas boas. E é muito engraçado como a gente incomoda no sentido de estremecer e de instigar e estimular as discussões em sala de aula. Tanto que, enfim, por questões de saúde, que tem muito a ver com questões raciais, porque a Ivani estava falando de todas essas, como a violência racista, enfim, influencia a nossa psique. Eu tive que treinar a faculdade por N questões, mas uma delas é em relação ao racismo. Mas como meus professores, depois que eu voltei no começo desse ano, me chamaram para conversar e para a gente tomar um café, e falando como o rendimento da classe, como os debates de sala de aula caíram, e como, enfim, até o próprio rendimento dos alunos caíram depois que eu saí da faculdade, assim. Então, é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que a gente pode incomodar no sentido ruim da pessoa ficar com incômodo emocional e ter raiva das pessoas negras, mas a gente também pode incomodar no sentido positivo de estimular e desconstruir paradigmas, assim. Então é isso, acho que, enfim, dentro de uma instituição supostamente desconstruída, que não se diz racista, só que só tem, sei lá, no máximo 5 pessoas brancas, tem que pensar, peraí, não somos mesmo racistas? Estamos mesmo tentando desconstruir a branquitude, tentando desconstruir esses paradigmas, né? É um pouco isso. Desconfortável com a sua própria branquitude, ainda incapaz de ser verdadeiramente qualquer coisa, o indivíduo pode buscar uma nova maneira mais confortável de ser branco. Essa busca é a característica do estágio de desenvolvimento, imersão/emersão. Finalmente, ler biografias e autobiografias de pessoas brancas que têm atravessado processos semelhantes de desenvolvimento de identidade oferece aos brancos modelos para mudança. Estudar sobre brancos antirracistas pode também oferecer aos negros a esperança de que é possível ter aliados brancos. Acho que faz sentido. A gente vê que essa busca por uma pessoa com quem você se identifica, que se tornou antirracista, acaba sendo justamente um modo de tentar eliminar esse peso de você, entendeu? Se tornando antirracista por se identificar com essa outra. Para brancos, a internalização de uma nova percepção do que é ser branco é a tarefa básica do estágio de autonomia. Os sentimentos positivos associados a esta redefinição energizam os esforços pessoais para confrontar a opressão e o racismo na sua vida cotidiana. É um processo sempre em andamento no qual a pessoa precisa estar continuamente aberta a novas informações e novas formas de pensar sobre variáveis culturais e raciais. Os estudos de PISA e Helm são fundamentais porque nos auxiliam a focalizar o problema das relações raciais como um problema das relações entre negros e brancos, e não como um problema do negro, como habitualmente se faz no Brasil. Como se o branco não fosse elemento essencial dessa análise, como se a identidade racial não tivesse fortes matizes ideológicos, políticos, econômicos e simbólicos que explicam e, ao mesmo tempo, desnudam o silêncio e o medo. Acho que eu posso dispensar um pouco a questão do texto. Tenho só 2 fotografias para a gente ver e discutir, pode ser? Aí também não fica tão cansativo. Alguém já viu essa foto? Eu ainda não entendi falar o nome dela, mas é Elizabeth. Vai aparecer aqui, Elizabeth, seu nome, já apareceu e não vai dar para eu ler. Mas a Elizabeth foi a primeira estudante, apesar da gente ter aquela imagem de uma criancinha negra indo para a escola e sendo xingada pelas pessoas, a Elizabeth foi a primeira aluna. Assim que caiu a lei de segregação de escola só de brancos e escola só de negros, ela foi estudar, ela se matriculou, não só ela, mas 8 amigos negros também se matriculou numa escola só de branco.
E essa era a reação das pessoas enquanto ela caminhava para a escola. A sala de aula tem uma foto da Elizabeth sentada e muitas mulheres brancas, né, xingando, e ela lá sozinha. O que aconteceu? É bem interessante, é uma foto forte, parece que deu tudo certo. Eu fui pesquisar, nesse ano, o governador desse estado, acho que em Flórida, não sei, Califórnia, ele mandou o exército, a gente dá para ver o exército lá no fundo, né? Para garantir a entrada e permanência dos alunos negros na escola, mas as manifestações não paravam, a população não aceitava. E aí ele resolveu de uma forma muito interessante. Ele cancelou o ano letivo. Nesse ano, ninguém estudou. No ano seguinte, Elizabeth, seus 8 amigos mudaram de escola, cada um foi para um lugar e ela foi estudar num outro espaço. Mas é muito interessante, porque também quando eu li, soltei um palavrão, né? Porque é essa questão, se não enfrentar o racismo, né? Acabou, não todo mundo vai estudar. Bem, já tinha dito para vocês que protegemos o nosso grupo e excluímos aqueles que não pertencem a ele. Percebam que isso tem a ver tanto com as pessoas brancas como as pessoas negras, né? A gente não pode fazer uma simetria que seja justa, porque são pessoas que têm uma trajetória de construção do seu pertencimento bem distinta, mas é possível que aconteça em todos os grupos, o mesmo mecanismo psicológico. E existem características fundamentais para que isso aconteça, né? É uma ausência de compromisso moral, um distanciamento psicológico em relação às pessoas que são excluídas. É como se o que valesse dentro das nossas regras morais, de como deve ser tratada uma pessoa, não vale para essas pessoas que a gente quer excluir. Aí, em relação a elas, vale tudo. Por isso que a gente consegue entender, mas jamais justificar pessoas negras amarradas em postes, não sei se vocês devem lembrar, né? Um rapaz que roubou uma bicicleta e aí ele foi posto nu, amarrado no poste. Ou uma mulher trans recentemente que foi assassinada e teve o coração arrancado. Então, as pessoas excluídas moralmente, as regras que valem, né, para as pessoas do nosso grupo, enquanto humanidade, não vale para essas pessoas do grupo excluído. Esse é o Juan Delgado, essa foto é de 2013. Ele chegando no Brasil, sendo recepcionado pelos seus colegas da medicina, as suas colegas da medicina. Tinha uma foto que eu tirei, depois achei que seria muito demais, muito ruim, que era sobre a morte do garoto Ítalo, que morreu na região do Morumbi, tinha 10 anos, estava roubando um carro e a polícia atirou na cabeça dele, né? Na reconstituição do crime, as pessoas daquele condomínio, elas comparecem em defesa dos policiais, né? Elas aplaudem os policiais, dizem que eles fizeram um bom trabalho. E aí o que ficam me perguntando é se Ítalo fosse um garoto branco, que tomasse um tiro na cabeça, se esses policiais seriam aplaudidos e defendidos. E aí é uma foto muito dura também para ver, porque é um muro de pessoas brancas, a cena da reconstituição de crime, um carro muito grande, a gente imagina um garoto muito pequeno, de 10 anos, e a única possibilidade que a polícia tinha de parar era atirando na cabeça dele. Será que é isso mesmo que as academias formam? É essa estrutura que é necessária de utilizar, né? Bem, agora acho que eu vou ler isso e a gente encerra para conversar um pouquinho. Porque acho que é uma das coisas bem bacanas e eu vou ler tudinho que está aí. Bem, compreender o branqueamento versus a perda de identidade. Então, de um lado a gente pensa, tem um momento político que o Brasil apostou no branqueamento porque estava com medo do grande número de africanos e descendentes de africanos, né? E a elite branca falou, não, tem que dar um jeito. E a perda de identidade, e essa perda de identidade falo das pessoas negras,
é fundamental para o avanço na luta por uma sociedade mais igualitária. Porém, esse estudo ele tem mais possibilidades de ser bem sucedido se abarcar a relação negro e branco, herdeiros, beneficiários ou herdeiros expropriados de um mesmo processo histórico, participes de um mesmo cotidiano, onde os direitos de um são violados permanentemente pelo outro. Então, assim, é um conhecimento que tem muita valia, mas só tem valia se a gente acabar com essa impressão, com esse funcionamento social de determinar que o racismo é uma questão apenas do negro, e o negro vai precisar dar conta de mudar a sua realidade vivida, o negro vai precisar dar conta de lidar com os sentimentos que isso traz nele, e é um problema dele, e ele vai resolver sozinho, porque não é, né? Ele é um problema criado na relação da nossa estrutura. Essa frase é da Cida, ela diz que a pior coisa do racismo é a omissão. É você não ver ninguém. Ninguém discriminando, humilhando ou violando. Aí agradeço muito a recepção do Joaquim, agradeço muito o convite da Luara e agradeço pra caramba a atenção de vocês, a participação. Acho que vai dar pra gente fazer agora uma conversa bem legal. Obrigada.